Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre simulação de Monte Carlo. Na aula anterior, que foi no dia 24/3, nós vimos como modelar inicialmente pelo Excel utilizando o método de Monte Carlo. Nós vimos também algumas revisões sobre testes de hipótese utilizando o software Minitab. Nessa aula faremos os mesmos processos vistos na aula anterior. Vamos aqui abrir o Minitab. No primeiro exercício foi correlação, teste de proporção. Esse é o exercício. Durante a inspeção final da lata acabada, a especificação define que 6 latas, vistas a cada hora, em cada linha, 5 não devem apresentar defeitos visuais por pallet. As inspeções correspondem a 24 horas, são feitas para 2 dias, em meses diferentes. Admita que a proporção se mantenha constante ao longo dos 2 dias. Tem assim: primeiro dia são 12 defeitos em 144 latas. No segundo, 23 defeitos em 144 latas. Vamos testar a hipótese que as duas proporções atendem às especificações. Primeiramente, nós sabemos que são 6 latas, sendo 5 boas, ou seja, sem defeito. Logo, a proporção de defeitos é 1/6. Então vamos testar essa proporção. Então vamos aqui no MATLAB, Stat, Base Statistic, One Proportion. Número de eventos, no caso vamos testar com 12, 144 peças testadas e 0,16 a proporção de defeituosa. Neste caso, vamos testar o not equal, ou seja, a proporção de que as peças defeituosas ultrapassem 1/6, ou seja, 0,16%. Nesse caso aqui, vamos assumir que é a distribuição normal, e o H0 é o seguinte, que a proporção de erros não é maior do que 1/6. E vamos rodar. Bom, como o p-value foi de 0,99, aceita-se H0. Portanto, neste caso, a proporção de erro não é maior do que 1/6. Faremos a mesma coisa para o segundo dia, alternando aqui para 23 defeitos e rodar. Também no segundo dia, a proporção de defeitos não ultrapassa a 1/6. Tá ok? Agora faremos um novo teste, chamado Two Proportions. Static, Base Statistic, Two Proportions. Marcar Sample em diferentes columns. Desculpa. Dados sumarizados. Vamos colocar aqui os eventos do primeiro dia. 12 defeitos em 144 latas analisadas. No segundo foram 23 defeitos, também em 144 latas. Not equal. E vamos ao OK. Com o p-value foi abaixo de 5%, mostra o seguinte, que há diferença entre as proporções. Nesse caso aqui, as proporções são diferentes. Um outro erro que nós vimos foi com relação ao erro de emparelhado. Vamos colocar aqui operador 1 e operador 2. Vamos gerar números aleatórios aqui com set base igual a 4. No operador 1, vamos gerar uma distribuição normal, qual
random date, normal, com médias, com 10 valores, com a média 100 e desvio de 20. Faremos a mesma coisa agora para o operador 2, porém com média 100 e desvio de 25. Vamos calcular se esses operadores estão realizando medições diferentes. Lembrando que o H0 eles fazem a mesma medição, H1 fazem medições diferentes. Stat, Basic Statistic, 1, Parity T. Já está marcado, sample em diferentes columns. Primeiro, operador 1 e segundo, operador 2. E podem dar OK. Bom, nesse caso aqui, com o p-value acima de 5%, conclui-se que os operadores estão realizando a mesma medição. Outra coisa que nós podemos realizar o mesmo teste emparelhado por meio de um teste sample T. Vamos escrever aqui desvio em calculadora. Vamos colocar os resultados em desvio, operador 1 menos operador 2 e dá OK. Agora vamos stat, base statistic, one sample T. Desculpa, one sample T. Vamos colocar desvio e a hipótese testada que seja igual a 0. Vocês podem perceber que os testes são iguais. Novamente, conclui-se que os operadores fazem a mesma medição. Outro teste que nós vimos foi com relação à regressão. Mas antes disso, vamos realizar um teste chamado Q-quadrado, que nós não vimos na anterior. Vamos colocar aqui engenharia e matemática. E aqui está em masculino e feminino. Vamos colocar dados aqui. O teste Q-quadrado mexe a dependência. O H0 que não há dependência, H1 que há dependência. A análise é a seguinte: vamos verificar se a escolha do curso depende do sexo. Vamos estar em Stat, Tables, Q-quadrado, teste. Selecionar e dar OK. Como o p-value foi maior do que 5% e o H0 nesse caso aqui não há dependência, conclui-se que não há dependência. A escolha do sexo do curso não depende do sexo. Agora vamos trabalhar com regressão. Vamos colocar x e y. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vamos gerar números, digitar números aleatórios. Um calc, random date, vamos calcular uma expressão normal. Gerar 6 valores em y, com média 100 e desvio de 12. Vamos agora em stat, regression, fit line plot. Vamos pegar C2, x. Vamos verificar qual, nesse caso uma regressão simples, qual das 3 modelos será o mais adequado. Lembrando que em regressão nós temos 3 pressupostos. Primeiro, olhar o R2 ajustado. Quanto mais próximo de 1, melhor. O segundo é avaliar o teste T para os coeficientes da regressão. H0, o modelo não é bom. H1, o modelo é bom. Em terceiro, os resíduos devem ter distribuição normal. Quando os resíduos não têm distribuição normal, pode ser um indício que há o que nós chamamos de heterocidasticidade, que é provocado quando se tem várias variáveis x, são variáveis independentes, com alta correlação, o que é chamado de colinearidade. Tá ok? Vamos rodar como se fosse linear.
Ora, nesse caso, a regressão linear não é boa, porque o r quadrado ajustado foi igual a zero. Vamos testar uma regressão quadrática. A quadrática também não é interessante. Vamos testar a cúbica. A cúbica também não é interessante. Ou seja, com esses dados aqui digitados de forma aleatória, nenhum modelo de regressão foi adequado. Ok? Vamos trabalhar agora com dados reais. Vamos colocar aqui meses e pôr em porcentagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos 11, 12,5, 12,4, 13, 12, 11, 23, 18 e 19. Vamos agora novamente gerar a regressão. Agora y é pol, porcentagem e meses. Vamos tentar linear. Bom, nesse caso a linear não foi muito boa, porque adota geralmente um R ajustado acima de 70%. Vamos ver a quadrática. A quadrática ficou pior ainda. A cúbica também ficou horrível. Nesse caso hipotético aqui, se fosse para usar alguma distribuição, algum modelo de regressão, usaria-se o linear, mas mesmo assim não seria um modelo muito adequado. Vamos analisar esses dados. Vamos aqui em Sections e verificar se a equação é significativa. Sim, a equação é significativa. Por quê? Porque o p-value aqui foi inferior a 5%. Vamos voltar aqui, vamos marcar em Storage, resíduos. Vamos verificar se os resíduos possuem distribuição normal. Em C7, vamos em Stat agora, Basic Statistic, teste de normalidade. Vamos marcar resíduos e dá OK. Bom, os resíduos também têm distribuição normal, porque o H0 é distribuição normal, H1 não é normal. Como o p-value foi superior a 5%, conclui-se que a distribuição é normal. Os resíduos seguem uma distribuição normal. Bom, também há vários modelos aqui de regressão. Vocês podem vir aqui em Stat, Regressions. Esse é um modelo geral que vocês podem calcular para vários x. Esse aqui, Partial Least Squares, chamado de algoritmo parcial menos quadrados, utilizado quando se tem várias variáveis respostas, ok? Chamada regressão multivariada. Para finalizar, nós trabalhamos com a nova também. Vamos pegar esses dados aqui, genetividade fumante, e vamos colar no Minitab. Essa é uma pesquisa feita com 160 pessoas para identificar qual fator influencia no sobrepeso das pessoas. Então nós temos gênero, atividade e fumante. Se é masculino e feminino, atividade, se faz muita, pouca ou moderada, e se é fumante sim ou não. Vamos verificar quais desses fatores influenciam no sobrepeso das pessoas. Perceba o seguinte, que nesse caso aqui, nós temos um fator com 2 níveis, um fator com 3 níveis e um fator com 2 níveis, o que totaliza 12 combinações possíveis. Tá ok? Vamos aqui em Stat, a nova, Fullness a nova. A resposta é a variável numérica e vamos selecionar os fatores, que são variáveis linguísticas. Analisando, percebe que gênero, H0, que não afeta, H1 que afeta. Nesse caso, gênero não afeta no sobrepeso das pessoas. O que mais afeta no sobrepeso é a atividade.
Ou seja, se a pessoa pratica mais atividades, tem uma tendência de ser menos obesa ou menos gorda. O inverso também é verdade. Tá ok? Para finalizar, nós também trabalhamos com uma introdução à simulação de Monte Carlo. Aqui nós temos um exemplo simples para simular uma demanda diária. Nós temos a frequência simples e a frequência acumulada. Mostraremos dois métodos de se realizar uma simulaçãozinha rápida aqui. O primeiro método é utilizando as funções condicionais do Excel. O primeiro passo é calcular a frequência acumulada, a gente chama de FA, que é a soma da frequência simples, tá ok? Então vamos aqui, igual C aleatório for menor do que 0,3 da F4, fica constante, buscar a variável dessa. Ou seja, se um número aleatório aqui, que é gerado de 0 a 1, se gerou aqui 0,20, vai buscar o número dessa, ok? Depois, C aleatório novamente for menor do que 0,6 F4, buscar a variável 11. Como aqui é 1, nós podemos fazer dessa fórmula aqui. Também buscar o 12, ou seja, se for menor do que 0,6, busca a variável 11. Maior, busca a variável 12. Agora nós podemos arrastar. Vamos construir um gráfico aqui rapidinho. Nós temos um gráfico. A parte de experimento, vamos deletar. O que interessa é só a demanda. Percebam o seguinte: ao clicar em F9,